Sejam bem-vindos a esse canal. Qual é a sua comida preferida? Você sabia que por trás dos alimentos existe uma história? E até mesmo pode ser uma história curiosa. Existem muitos alimentos que as pessoas apreciam e que têm histórias interessantes por trás deles. Aqui estão alguns exemplos. Pizza. A pizza é um prato italiano que se tornou popular em todo o mundo. Acredita-se que a pizza tenha sido criada em Nápoles, no sul da Itália, no século XVIII. Originalmente, a pizza era uma comida simples feita com pão achatado, queijo e tomate. Foi somente no século XIX que os italianos começaram a adicionar outros ingredientes, como pepperoni, cogumelos e pimentões. Chocolate. O chocolate é um alimento que tem uma longa história. Os maias e os astecas cultivavam cacau nas Américas Central e do Sul, e o chocolate era uma bebida sagrada para essas culturas. O chocolate só foi introduzido na Europa no século XVI, e inicialmente era considerado uma iguaria exclusiva para a nobreza. Com o tempo, o chocolate se tornou mais acessível e popular em todo o mundo. Hambúrguer. O hambúrguer é um prato americano que tem raízes na culinária alemã. O hambúrguer foi criado em meados do século XIX, quando imigrantes alemães começaram a vender almôndegas em pães durante eventos ao ar livre nos Estados Unidos. Com o tempo, a receita evoluiu para o que conhecemos hoje como hambúrguer, geralmente servido com queijo, alface, tomate e molho. Sushi. O sushi é um prato japonês que se tornou popular em todo o mundo. O sushi tem suas raízes no Japão feudal, quando o peixe era salgado e conservado em arroz para preservação. Com o tempo, o prato evoluiu para o sushi que conhecemos hoje, com peixe fresco enrolado em arroz temperado com vinagre. Massa. A massa é um alimento que tem uma longa história na Itália. Os italianos começaram a fazer massas na Idade Média, quando a farinha de trigo ficou mais acessível. Com o tempo, a massa se tornou um alimento básico da culinária italiana e há muitas variedades, como espaguete, macarrão e lasanha. A massa também se tornou popular em todo o mundo, com muitas culturas criando suas próprias versões e variações do prato. Batata frita. As batatas fritas são um prato popular em todo o mundo, mas sua origem é contestada. Alguns acreditam que as batatas fritas foram criadas na França, onde foram servidas em restaurantes desde o século XVIII. Outros acreditam que as batatas fritas foram criadas na Bélgica, onde são servidas com molho de maionese e podem ser encontradas em carrinhos de rua. Independentemente de sua origem, as batatas fritas se tornaram um prato favorito em muitos países. Cerveja. A cerveja é uma bebida alcoólica que tem uma longa história que remonta a pelo menos 6.000 anos. Acredita-se que a cerveja tenha sido criada no Oriente Médio e tenha sido levada para a Europa pelos romanos. Com o tempo, a cerveja se tornou uma bebida popular em todo o mundo, com muitas culturas criando suas próprias versões da bebida. A cerveja também tem sido uma importante parte da história da humanidade, desempenhando um papel em celebrações, religiões e até mesmo na economia. Pão. O pão é um alimento básico em muitas culturas em todo o mundo e tem uma história que remonta a pelo menos 10.000 anos. Acredita-se que o pão tenha sido criado no Oriente Médio, onde as pessoas começaram a cultivar grãos como trigo e cevada. Com o tempo, a produção de pão se espalhou para outras partes do mundo e muitas culturas criaram suas próprias versões do alimento básico. Queijo. O queijo é um alimento que tem uma longa história que remonta a pelo menos 8.000 anos. O queijo foi criado pela primeira vez por pastores nômades no Oriente Médio, que descobriram que o leite de cabra ou ovelha poderiam ser transformados em queijo usando bactérias e enzimas. Com o tempo, a produção de queijo se espalhou para outras partes do mundo e muitas culturas criaram suas próprias variedades e métodos de produção. Sopa. A sopa é um prato que tem uma longa história em muitas culturas em todo o mundo. Acredita-se que a sopa tenha sido criada há mais de 8.000 anos, quando as pessoas começaram a cozinhar alimentos em potes de barro. Com o tempo, a sopa se tornou um prato básico em muitas culturas, com muitas variações e ingredientes diferentes, dependendo da região. Chá.
o chá é uma bebida que tem uma longa história que remonta a pelo menos 5.000 anos. Acredita-se que o chá tenha sido criado na China antiga, onde era considerado uma bebida medicinal. Com o tempo, o chá se tornou uma bebida popular em muitas culturas em todo o mundo, com muitas variações e métodos diferentes de preparação, como o chá preto, o chá verde e o chá de ervas. Salsicha. A salsicha é um alimento que tem uma história que remonta a pelo menos 2.000 anos. Acredita-se que a primeira salsicha tenha sido criada na antiga Roma, onde era conhecida como lucanica. Com o tempo, a salsicha se tornou popular em muitas culturas em todo o mundo, com muitas variações e métodos diferentes de preparação, dependendo da região. Arroz. O arroz é um alimento básico em muitas culturas em todo o mundo e tem uma história que remonta a pelo menos 5.000 anos. O arroz foi originalmente cultivado na China antiga e na Índia, e com o tempo, a produção de arroz se espalhou para outras partes do mundo. O arroz é um alimento versátil que é usado em muitos pratos diferentes, como arroz frito, sushi e risoto. Esses são apenas alguns exemplos de alimentos com histórias fascinantes por trás deles. A história por trás de um alimento pode ajudar a entender como a culinária evoluiu ao longo do tempo e como a comida se tornou uma parte importante da cultura e da história da humanidade. Agora me diz, entre esses alimentos que mencionei, qual o seu favorito? Você sabia da existência dessa história por trás desse alimento? Deixe aqui abaixo nos comentários.